Mas as massas de ar são tão importantes assim? Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, canal Geografia, curso de Climatologia Geográfica para o ensino médio. Nessa aula começaremos a falar das massas de ar. Essa aula será dividida em duas. Nessa, falarei das características das massas de ar. Na próxima, vou falar das dinâmicas que elas realizam no território brasileiro, dinâmicas climáticas. E para começar, vamos explicar o que é uma massa de ar. Massa de ar nada mais é que um corpo atmosférico contendo, presta atenção aqui, temperatura, umidade e pressão. TUP. Aquela TUP lá das nossas primeiras aulas, que são os elementos climáticos. Então, toda massa de ar tem uma determinada temperatura, uma umidade e, consequentemente, uma pressão, porque a temperatura influencia diretamente nessa pressão. Calma que não é só isso. As massas de ar são regionais e as características de temperatura e umidade do local influencia o ar sobrejacente e esse ar vai gerar toda uma dinâmica homogênea climática de um determinado lugar. Mas essas massas de ar, elas não ficam fixas, elas se deslocam por conta da diferença de pressão atmosférica. E a primeira massa de ar que nós vamos analisar aqui no território brasileiro é a MPA. Presta atenção que as siglas vão mostrar as características dessas massas de ar. M, sempre massa. Quando eu falo P, T ou E, vai ser referente à área de formação e, consequentemente, à temperatura. E quando eu falo de A ou C, eu estou falando da característica. Também se ela é úmida ou se ela é seca. No caso a MPA, então você vai ter uma massa de origem polar e também de origem atlântica, formação no Atlântico Sul, bem no extremo do Atlântico Sul. Então eu tenho aqui, ó, uma massa polar atlântica. Essa massa de ar, fica ligado nessa informação que é muito importante, ela tem duas áreas de formação. Uma área é próximo à Argentina e a outra área é mais ao sul, perto da Antártida. Se você fosse pensar assim, Jean, qual que é mais fria? Que se forma na Argentina ou que se forma na Antártida? Fica claro, na Antártida. Então, quando ela chega mais forte dentro do território brasileiro, ela se formou mais ao sul do nosso hemisfério. E aí ela chega carregando essa temperatura muito fria e também carregando umidade. Em áreas de altitude, essa massa de ar provoca geadas, em alguns anos pode provocar até nevascas, que são raras, mas acontecem até no território brasileiro. A outra massa de ar é a MTC, a massa tropical continental. Marca aí que é muito importante essa aula de características das massas de ar. Então eu tenho a massa tropical continental. Se ela é tropical, qual é a característica dela? Quente. Se ela é continental, ela é úmida ou seca? Seca. Ela se forma nessa região aqui, que é conhecida como a planície do Chaco Paraguaio. No Brasil é o Pantanal, no Paraguai é o Chaco. E essa região é barrada por um grande fator climático que nós temos atuando no nosso grande continente da América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes, que eu já falei em aulas anteriores, que é um dobramento moderno formado a partir de um choque de subducção da placa Nazca com a placa sul-americana. Do outro lado, eu tenho outra massa, que é a tropical atlântica. Se ela é tropical, o que ela é? Quente. Se ela é atlântica, o que ela é? Úmida. É responsável pelas chuvas orográficas e quando ela encontra a massa polar atlântica,
você tem ali as chuvas frontais atuando principalmente no sul e sudeste do Brasil. Essas duas massas, elas se formam na linha do Trópico de Capricórnio, consequentemente recebe uma grande radiação solar e isso influencia na característica da temperatura. Se eu vou em direção ao norte do Brasil, eu vou estar mais próximo da linha do Equador, onde recebe a maior condição de radiação solar por conta que os raios chegam de forma mais oblíqua no nosso planeta. Essa região aqui vai ter a formação da massa equatorial continental, muito importante, junto com a massa polar, são as duas massas mais importantes que atuam no Brasil. A massa equatorial, o nome já diz, ela é quente, mas ela é continental, Jean, se forma na Amazônia. É isso mesmo, dá uma olhadinha. As principais características do clima equatorial: temperatura que não oscila. Nós temos aí uma pequena amplitude térmica dos meses de janeiro a dezembro e também a chuva. Você tem uma concentração maior nos meses que está a estação do verão e quando a gente chega lá no inverno, essa pluviosidade diminui. Mas em comparação a outros climas, é muita água que nós temos aqui no clima equatorial, principalmente na região amazônica. Vocês viram que a massa equatorial continental é a principal reguladora de chuvas na todas as regiões do Brasil. Quando chove no sudeste, uma das responsáveis é esse cara aqui, principalmente em troca de estação. Já no nordeste, aquele pouquinho de chuva que vai cair aqui no sertão nordestino também vem da equatorial continental. A outra massa de ar é essa daqui, a equatorial atlântica. Massa equatorial atlântica. Gente, se ela é equatorial, ela é quente. Se ela é atlântica, ela é úmida. Então, Jean, espera. Essa daqui é continental e é a única úmida, não pode esquecer, do mundo. Porque essa continental aqui, ela é o quê? Seca. Suave? Tranquilo? Vamos continuar. Essa daqui é quente e úmida e vai provocar chuvas nas regiões da zona da Mata Nordestina, do Agreste e no meio norte, aqui no Maranhão e no Piauí. Nessa aula eu apresentei o que é uma massa de ar e suas características. Na próxima aula eu vou falar da dinâmica das massas de ar no território brasileiro. Você conheceu a massa polar atlântica, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental, a massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica. Gostou da aula? Então, assista a próxima. Professor Jean Azevedo, curso de Climatologia Geográfica para o ensino médio.